dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito de como nós podemos cultivar a mente de Cristo. Já vimos as 6 características da mente de Cristo. Já vimos um hino maravilhoso que demonstra como foi a mente de Cristo, que é Filipenses capítulo 2. E agora nós estamos refletindo a respeito dos 3 princípios importantes para cultivar a mente de Cristo, que é o princípio da vontade, o princípio do rio, e hoje nós vamos falar no último princípio, ou seja, no último estágio, que é o princípio da disposição. Então, a terceira ação relacionada à mente, que nos leva então ao ápice deste processo para cultivar a mente de Cristo, é o princípio da disposição, ou seja, a disposição para a ação. A nossa mente deve estar cingida para a ação. Devemos então cingir, ou seja, ajustar a nossa mente para a ação. E nós temos um texto importante que fala a respeito disso, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que nos diz assim: por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, isso se refere, cingir se refere às largas e longas vestes que se usavam no primeiro século, os soldados e também os atletas. As pessoas não poderiam correr nem se mover rapidamente com as roupas que eles usavam. Então, para realizar qualquer atividade esportiva ou numa guerra, uma pessoa tinha que levantar a borda da túnica e dobrá-la sobre o cinto, a fim de deixar livre as pernas para a ação. Isso se chamava então cingir a sua roupa. Este mandamento ou esse princípio então da disposição nos fala de estarmos cingidos para a ação. Esse texto bíblico, bem traduzido, diz assim: cingir os lombos do nosso entendimento significa o quê? Lombo aqui é entendimento, mas é muito mais então que nossas faculdades intelectuais. Aqui ele está indicando aquilo que nos guia, que nos direciona e que nos conduz. É um chamado, então, para nós estarmos alertas e prontos em toda a nossa vida espiritual e também a disposição mental, em nossas atitudes mentais. Nós precisamos estar cingidos, precisamos estar alertas e prontos para a batalha ou para as atividades mentais que nós temos. Estar sóbrio é ter o que? O autocontrole, é ter clareza mental. E esperar inteiramente quer dizer sem reservas, esperar na graça e na revelação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos colocar a nossa esperança carregada de confiança no processo. Qual o processo? O processo que Deus está realizando em nossa vida. Nossa vida é cíclica. Ela se estabelece por ciclos e também por processos. Quando nós abraçamos os nossos processos, nós estamos usando então este princípio, o princípio da disposição. Tem até uma frase, bem moderna nos dias de hoje: abrace o seu processo. Então, nesse estágio, que é uma habilitação, nós estamos preparando a nossa mente para a ação, ao cingir o nosso entendimento, ao prepará-lo,
para as batalhas e para as nossas atividades diárias. Jesus estava prevenido ou sempre preparado quando diversos grupos tentaram levá-lo à contradição com perguntas embaraçosas, como vemos lá em Lucas capítulo 20, versículos de 20 a 40. Os escribas e os principais dos sacerdotes lhe perguntaram se os judeus deveriam pagar impostos ao governo romano. A armadilha deles fracassou quando Jesus respondeu que deveriam dar a Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Outra ocasião, quando os saduceus também perguntaram a Jesus a respeito da ressurreição. Jesus então corrigiu com habilidade os conceitos errados que tinham sobre o caráter da vida futura na ressurreição. Jesus então demonstrou uma prontidão mental em todo o tempo. Em todo momento ele estava preparado. Prontidão mental significa estar habilitado então para o serviço. Se nós estamos então fixando a nossa mente, fixando então a nossa vontade, desenvolvendo a nossa mente através da renovação, lavando a nossa mente, habilitando a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos sendo capacitados para enfrentar qualquer prova, provação ou privação que Deus venha permitir em nossas vidas. Estejamos então prontos, estejamos então preparados para responder à razão da nossa fé. Esse é algo muito importante para você que é cristão. Nós devemos estar preparados. Nós devemos ter a nossa mente preparada em Cristo Jesus, para que nós possamos responder aos outros a razão da nossa fé, muito incompreendida nos dias de hoje, porque as pessoas estão perdendo a sua consciência cristã, né? É um trabalho do mundo, né? Das filosofias, das ideologias, né? Que estão tentando tirar a consciência cristã da vida, das famílias e das pessoas, a sua consciência da existência de um Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todos e já tem planejado o futuro de todos nós. Então, lembremos desta poderosa ação para cultivar a mente de Cristo. Primeiro, fixar nas coisas, nossa mente nas coisas que são de cima. Então, fixar, dar atenção, concentrar. Precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus e o crescimento, que é essa última parte, é cingir então os lombos do nosso entendimento para estarmos preparados para a ação. Uma mente preparada para a ação é uma mente pacífica, né, que encontra paz. Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos traz o resultado daquele que tem a mente de Cristo. Diz assim: e o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Termos cingidos os lombos do nosso entendimento é uma demonstração de firmeza e de fé no nosso Senhor. Que a graça do Senhor esteja plenamente estabelecida em sua mente e em seu coração. Que haja paz em ti. E que no depender de você, tenha paz com todos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à força da manhã.